vamos começar a leitura da Bíblia comigo. Eu já tive vários começos e aí não dei continuidade, mas eu tô precisando mais ainda de Deus e eu preciso, né? Hoje eu posso contar com Deus, que é o nosso superior, com uma filha de 9 anos, com a minha mãe, né? Uma palavra de conforto, de carinho. São as únicas pessoas que eu posso contar. Porque as pessoas, elas te julgam muito. As pessoas dizem não entender o porquê você se permite passar por certos tipos de coisa, quando nem você sabe explicar, nem você sabe o porquê. Mas as pessoas sempre te julgam e te empurram mais para dentro de um buraco. Eu tenho buscado me tratar, eu tenho buscado cuidar do meu emocional, porque eu fui muito ferida, muito machucada, e eu preciso cuidar de mim, porque eu tenho uma preciosidade na minha vida. Então vamos começar por Gênesis, lá no início, onde fala sobre a criação do mundo. Num princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, as trevas passou a ser chamada como se fosse a noite, para poder ficar dia e a noite, a luz e a noite, a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Sobreveio a tarde e depois amanhã. Foi o primeiro dia após a criação do dia e da noite. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estavam debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas de mar. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e as árvores que produziam fruto, segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente, e Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Então, foi separado aqui por etapas, né? Foi separado no primeiro dia, onde ele fez a luz, né? E as trevas, que eram chamadas de trevas, ele transformou em noite. Depois, né? Veio a água, né? Veio a terra, né? Que era árida, né? A terra e o mar.
e depois ele disse para fazer plantações, né? E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produziam fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua e o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzoeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu, para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que encham as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus, vamos lá para a página 2 de Gênesis. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos igualmente. E da mesma forma, todos os animais que se arrastaram sobre a terra, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Prestem atenção. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu não enxergo mesmo estando de óculos, né? É um pouquinho ruim para enxergar e segurar o celular. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Vamos voltar um pouquinho mais lá para o versículo, né, 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus disse o quê, filha? Faça, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse:
Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra e a todas as aves do céu, a tudo o que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim Deus fez. Deus contemplou toda a sua obra e enviou que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Em quantos dias o mundo foi criado, filha? Em 5 dias. Em 5 dias? Ou em 6. Vamos descobrir se foi em 6 ou em 7 dias? Acho que foi em 6. Chegou, né? Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e o seu exército, tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito. Descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e consagrou, porque nesse dia descansou de todas as obras da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Então, no sexto dia, Deus já tinha criado tudo, já tinha criado os animais, o homem, já tinha criado a terra, o mar, né? As plantações, inclusive frutíferas. E no sétimo dia ele descansou, entendeu? No sétimo dia ele descansou, porque ele trabalhou 6 dias seguido criando várias coisas e adaptando algumas coisas, entendeu? Como, por exemplo, quando ele criou a luz, que foi o dia, né? E quando ele criou a, a noite, que era chamada de trevas, ele fez algumas adaptações no nosso mundo, no nosso céu, para que a noite ficasse, tivesse no céu, por exemplo, as nuvens, né? As estrelas para iluminar um pouco mais. Amanhã eu volto a ler, né, o capítulo 2, e eu vou ler até o capítulo 2 até o 4, tá? Fiquem com Deus e eu conto com o apoio de vocês aqui para nos ajudarmos